Então vamos trocar um pouquinho de assunto, Bora. e também eu sei que entende muito sobre isso, que é sobre SAF, né. A gente está aí no nosso quarto ano pós a aprovação da lei da SAF, também com aproximadamente 70 SAFs no Brasil, e lógico, cada uma tem a sua particularidade, a sua característica, tamanho do clube, local. Se você pudesse fazer um balanço, né, desses 4 anos de SAF, como que você resumiria pra gente? Bom, acho que talvez os resultados do ano passado desportivos, eles resumam melhor do que eu mesmo, né. A vitória do Botafogo, a primeira classificação da vida, pelo amor de Deus, da vida não, mas de anos, do próprio Bahia o retorno do Bahia pra Libertadores, 35 anos longe. 35 anos, enfim. Então, assim, os resultados são muito eloquentes e mostram, que a gente encontrou um caminho, bastante mais estável e bastante mais orgânico para um crescimento e principalmente buscando governança corporativa, né, processos internos de governança dentro dos clubes, né. A gente os clubes tinham muito problema de gestão, que foram de certa forma, equacionados com a entrada dos CEOs. Eu já, no primeiro episódio que eu estive aqui, no episódio 4, eu elogiei muito os CEOs, acho que nominalmente, e volto a elogiá-los, porque hoje eles fazem a diferença profunda. Sim. Só para vocês terem ideia, no comitê de negócio da Libra hoje é composto majoritariamente por CEOs, então são todos muito bons. São tão bons, e o Pedrão ele é testemunha pessoal disso, são tão bons que hoje existe uma escassez de CEOs no mercado, Uhum. porque todo mundo os quer, né. Então, a gente chegou num ponto em que o mercado aprendeu a lidar com CEOs, o mercado aprendeu a lidar com CFOs, então isso, de uma forma geral, para mim, foi a beleza do processo, que para mim, na verdade, tá começando. Tá começando, por quê? Porque eu acho que tem bastante aprendizado nessa mesa. E a gente aprendeu uma outra coisa, se você me permitir me alongar aqui Por na favor, fica à resposta, Claro. vontade. a gente aprendeu uma outra coisa também, que, hã, e aprendemos na porrada, né, que é a qualidade do investidor. Uhum. E eu acho que, para a próxima onda, acho que os clubes estão cada vez entendendo melhor que antes de saber se você quer ir pra uma SAF, antes de saber qual que é o processo que você está disposto e antes até de você saber o preço que você vai cobrar ou vender o teu clube ou a tua participação no capital social da tua SAF, o principal trabalho do clube é entender quem é o seu parceiro, é entender quem está entrando. Mais que parceiro, né? Quem é o seu dono, Quem é o seu né? O seu dono? acionista Quem é o majoritário. seu investidor? Exatamente. Quem é o seu acionista majoritário? Porque esse cara é o cara que vai tocar a vida do teu clube, a vida da tua paixão, e o interesse dele tem que ser legítimo, o bolso dele tem que ser efetivamente fundo, o plano dele tem que ser efetivamente viável e tem que combinar com o teu plano, Uhum. tá? Então, o que a gente fala muito e percebeu muito dos clubes nesse processo, e que os clubes agora estão começando a entender, e agora que estão começando a entender, no meio do caminho muitos deles não perceberam, antes de entender, vou virar SAF ou não vou virar SAF, eles vão começar a entender o que eu quero com uma SAF. Onde eu quero chegar com uma SAF? Eu quero me equiparar à potência do Flamengo? Legal. Então, vamos lá. Quem que você tem que trazer? Que tipo de investidor? Qual o perfil dele? Onde você tem que buscar? No mercado brasileiro não tem nenhum investidor que consiga transformar um clube de médio porte no Flamengo. Não tem, não existe. Então você tem que olhar lá fora. Então você vai ter que fazer um processo voltado para uma busca de investidor lá fora. Eu quero passar a ganhar títulos, voltar a ganhar títulos. Então tudo isso vai formar uma equação que no final, ou não, eu quero formar, depois a gente até conversa sobre isso, mas eu quero formar jogadores, fazer dinheiro, me conectar a um MCO estrangeiro, um Multi-Club Ownership, na verdade. Grupo multiclubes, a gente Grupo Boa tradução. Grupo multiclubes.
GMC. E a partir daí eu vou aumentar a minha avaliação de mercado, o meu valor de mercado, enfim. Você tem que saber exatamente qual que é o teu objetivo. Porque só sabendo o teu objetivo, você vai saber qual plano você vai traçar e que tipo de investidor você vai buscar. E quando você buscar o teu investidor, você tem que entender exatamente o que ele quer. Quais são as intenções dele. Porque eu acho que é frustrante. A gente passou sim por algumas frustrações, tá? Sim, Houve frustrações, não foi tudo uma maravilha, muito Como pelo nunca é, contrário. em nenhuma indústria. Muito pelo contrário. Mas houve sim processos frustrantes e principalmente do ponto de vista de, não era exatamente o que eu estava buscando. Desalinhamento. Né? Desalinhamento. E daí, Pedrão, tem uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Que é assessoria, cara, que é profissionalismo. Porque todo mundo fala assim, não, mas a lei da SAF protege dos investidores que são controversos, bandidos, enfim. A lei da SAF faz essa proteção. Eu falei, não. Quem tem que se proteger é o clube. E o clube, para se proteger, ele tem que ser bem assessorado. Eu não estou falando só de advogados, claro. Enfim. Os dois lados da mesa aqui. Exatamente. Né? São os assessores em todas as pontas para que você faça um negócio extremamente consciente, consiga fazer uma auditoria no teu investidor, consiga entender o negócio dele, de onde vem esse dinheiro dele, qual é a intenção dele com esse dinheiro, para que você efetivamente não entre numa enrascada e acabe se prejudicando nesse processo ou até prejudicando uma grande marca. A gente sabe que é difícil de uma grande marca acabar. Vídeo, caso do próprio Vasco. Mas é sempre possível dela sangrar. E quando uma grande marca sangra, na verdade sangram as pessoas que a gente tem que pensar que são exatamente os torcedores. Na verdade, quando alguém fala do Vasco, a gente tem que lembrar que é uma das torcidas mais apaixonadas do país. Eu já falei isso em outras oportunidades, enfim, um dos clubes mais bonitos e com as histórias mais incríveis do país. E você sangrar um clube desse, você tá sangrando aquele cara que compra ingresso, aquele cara que vai ao clube, que vive aquele clube. Não tá sangrando o empresário que foi lá e tentou, ou o outro executivo que pegou a caneta. Não, esses caras vêm, vão e passam. Mas o torcedor, ele vai ficar, ele vai passar paixão pro filho dele. Então, assim, tem que pensar muito bem. Mas que os negócios têm se aperfeiçoado, têm melhorado. A gente tem visto melhores assessorias entrando no mercado. Sim. Vocês têm visto as assessorias começando a se separar entre as mais especializadas, as menos especializadas, que fizeram negócios mais bem feitos, menos bem feitos. Enfim, o mercado começa a se organizar e, inclusive, permitir a entrada de... Gente, sinceramente, um programa como esse... 5 anos atrás, talvez não fosse possível. Sim. Se a gente não estivesse falando de SAF, se a gente nem teria assunto, né? Não teria, verdade. Se a gente estivesse falando de investimento, se a gente estivesse falando, é meio tosco falar isso, né? Sendo fruto e objeto do condado, né? E originar. Mas assim, se não fosse efetivamente a própria entrada da Faria Lima, dos investidores. Claro, do capital institucional. Do capital institucional. Então, assim, o processo, ele tem se aperfeiçoado e está se embelezando cada vez mais, mas ele cada vez mais vai apresentar novos desafios. Tem um novo desafio, Marcelo, que eu sempre digo, eu vou citar um outro cliente meu, o Matt, da Clave, que a gente estava discutindo outro dia, ele estava falando para mim, Sica, como é que você está enxergando os investidores atualmente? Eu falei, olha, para mim, como eu coloquei para vocês aqui no programa, assim, hoje existe uma escassez porque os grandes e mais qualificados investidores nacionais, eles já se posicionaram, aqueles que tinham vontade. Eu não estou falando aqueles que não entraram ainda, e vocês são melhores do que eu para saber quem está querendo entrar ou não entrar. A gente sempre aceita novos players, digamos assim, ou novos jogadores. Mas, daqueles que estavam dispostos a entrar, a maioria deles se posicionou. Mas o mercado brasileiro ainda trabalha muito mal a entrada de investidores estrangeiros. Sim. Muito mal.
Recentemente eu fiz uma rodada de conversas com os escritórios americanos para conversar sobre MCOs americanos, grupo de... Como é que chama? Grupo Multiclubes. Grupo Multiclubes. e a sensação é que eles absolutamente ainda desconhecem o processo. Uhum. E eles absolutamente desconhecem, inclusive, o tamanho do nosso mercado e a possibilidade de crescimento do nosso mercado. Então, assim, o nosso próximo trabalho também, além de entender quem são os investidores, é alcançar grandes investidores, principalmente internacionais. E só voltando num ponto também que você levantou, que eu acho que é muito válido, né? A gente está aí entrando no 4º ano pós-lei, e tem clubes indo para a 2ª, 3ª, 4ª tentativa, né? De fazer uma SAF, de achar um comprador ou um investidor. E você vê mesmo a evolução nesses clubes, né? A gente tem clube que está trabalhando com a gente, inclusive, né? Assessoria jurídica, assessoria de negócios, que está na 3ª tentativa dele de SAF e agora aprendeu muito nas outras 2 anteriores. Pois é. Né? O que deu certo, o que não deu certo, e agora está fazendo um processo mais diligente, caminhando com todas as instâncias que precisam ser caminhadas. Não, um dos nossos clientes que está exatamente na 2ª tentativa, tem uma parte da torcida, uma parte do conselho, fala assim, mas vocês já foi lá, fizeram tudo errado, isso aqui. Calma, gente. Vocês efetivamente fizeram tudo errado. Não é o processo que tá errado, não é a lei da SAF que tá errada, não é o veículo, mas vocês passaram por um processo errado, pelas razões erradas, da forma errada. Se a gente corrigir o processo, a gente vai chegar num resultado satisfatório, mas precisa corrigir o processo. Não é fazer por fazer. Simples assim.